e é constante o nosso aprendizado no sistema agroflorestal. Como eu sempre digo, na agrofloresta nós temos um intenso sistema de testes, que podem ser em escala diária, podem ser em escala semanal, mensal, anual e até por mais tempo. Alguns sistemas que aparentemente estão dando certo, depois vão nos mostrar situações que precisam ser melhoradas. Ao passo que outros sistemas que você imagina que não vai dar certo, que não vai fluir, acaba sim dando certo. É o caso dessa área. Um solo extremamente degradado, onde nós estamos aqui implantando a agrofloresta para o nosso cafezal. Reparem só essa fileira de macaxeira viçosa, se desenvolvendo muito bem, satisfatoriamente, auxiliando aqui muito nessa questão da descompactação do solo e favorecendo o desenvolvimento do cafeeiro. Então, as plantas de café estão aparentemente saudáveis e a gente espera que essa aparência ela seja verdadeira, né? Porque nós, quando trabalhamos com agrofloresta, nós passamos a ler as plantas. E na verdade essa ciência, essa prática, ela é muito comum com todos nós que lidamos com o reino vegetal. Seja na biologia, seja na agronomia, seja na engenharia florestal, ou mesmo na agricultura. Nós temos que ler, e quem não sabe deve aprender a sentir com a planta, a analisar a planta, olhar para uma planta e ver que ela está feliz. Repare que associação bacana aqui. A macaxeira fazendo sombra e aqui embaixo descompactando esse solo no qual esse cafeeiro já se desenvolve, já se torna uma planta tão bonita. Esse é o café Catuai, variedade que eu cultivo aqui do café arábica, né? Então, vou trazer também 20 mudas aqui para a agrofloresta do café Conilon, uma variedade rústica, que a gente pode assim dizer, e também seria uma variedade desenvolvida, é uma variedade desenvolvida, selecionada aqui nos parâmetros da nossa região. Sertão, zona rural, desse interior sertanejo, mas que temos essa condição de brejo, de altitude, e por esse motivo cultivamos café. Olha a beleza aqui desse guapuruvu. Então aqui nesse cenário tão pequeno, nós temos o guapuruvu, nós temos o margaridão, nós temos a macaxeira, temos o cafeeiro, temos a mangueira, que está ali, temos o feijão guandu, temos o feijão de arranca, que já arrancamos a primeira vez, já colhemos a primeira vez e agora estamos numa segunda safra. Temos o capim-elefante, já foi desbastado a primeira vez, uma poda drástica, mas que gerou muita mesmo matéria orgânica para estar fazendo aqui a linha do cafezal. Então eu repito, a agrofloresta é um sistema de intenso aprendizado e também de muita prática, de muita insistência na melhoria do espaço. Ela é constante, é um trabalho frequente, repetitivo, mas que traz um prazer imenso quando a gente vê, por exemplo, um cafeeiro como esse, se formando, já com a sua primeira safra e prometendo aí para frente uma colheita satisfatória. Temos aqui esse abacateiro, eu plantei por semente em 2019. Tive que utilizar, jogar. Lembram aí dos vídeos? Vocês podem pesquisar nos vídeos mais antigos e vão encontrar sempre eu falando: vou jogar um canequinho de água nessa muda de abacate. Repara, hoje está mais alto que eu, já começa a dar sombra. Isso é uma maravilha. Então, tenho frutíferas, tenho o café, tenho a batata doce. Temos muitas, mas muitas espécies aqui que estão produzindo já. É uma satisfação tão grande chegar em um cafeeiro como esse e a gente já analisar essa imagem aqui. Pessoal, isso é capa de vídeo, isso é alegria no coração do agroflorestor. A gente vê o sistema dando certo, né? E eu passo essa alegria para vocês que estão cansados, que estão desanimados, que acham que possuem um solo fraco,
que não possui a estrutura de um agroflorestor. A estrutura do agroflorestor, ela parte de dentro, viu? Não pense que precisa ser malhado, que precisa ser um sujeito todo já marcado para o trabalho físico. Mas o sistema agroflorestal, o trabalho agroflorestal, ele brota do interior do sujeito. É preciso ter uma sensibilidade muito grande. Todo agroflorestor é agricultor, mas nem todo agricultor é agroflorestor. Porque o agroflorestor ele tem um sentimento pela planta, pelo espaço, ele busca sempre harmonia. Ele busca sempre, como eu disse ali atrás, sentir a planta, olhar a planta e ver se ela está bem, entender se ela está gostando do que está recebendo, do trabalho que está, do trato que está recebendo, né? Isso faz toda a diferença. Para alguns, isso pode parecer loucura, pode parecer desnecessário, mas experimente você maltratar uma planta com palavras, com gestos, com chutes, e você depois me diga se no decorrer do tempo, dos meses, se essa planta não começa a dar uma resposta negativa. E comece, por outro lado, tratar bem uma planta, cuidar dela, sentir ela, analisar, adubar, trazer matéria orgânica, trazer irrigação quando necessário, proporcionar os meios que ela necessita para se desenvolver. Depois você me diz qual planta desenvolveu e qual planta regrediu, qual planta encolheu, parou o crescimento e você viu o resultado negativo e o resultado positivo. Depois você me diz. Esse é o sentimento que rege a agrofloresta. Mas não só de sentimento vive uma casa. Quem pensar que o amor é o que abastece a despensa, está muito enganado. O amor é o que abastece a convivência em uma casa. E não é diferente na agrofloresta. O amor abastece a convivência do homem com o sistema, com o solo, com as plantas, com o entorno, com os vizinhos, com os amigos, com os não tão amigos. Saber lidar, neutralizar as energias negativas. Não estou falando de misticismo, mas eu estou falando de cortar aquilo que vem de encontro, que combate o seu trabalho, né? Então, quantas vezes alguém vai chegar e vai dizer: João Paulo, aqui é uma praga. Vejam só. Cadê um espaço? Ó, aqui é um IP roxo. Repare a quantidade de lagartas aqui se alimentando. João Paulo, isso é uma praga. Esse sistema seu não dá certo. Mas aí você tem que chegar para ele ou para ela e mostrar isso aqui, ó. Aqui, outro IP. Olha a altura dele. Está se desenvolvendo, está vivendo, está se sobressaindo. Os animais, os seres que estão à nossa volta, eles são vivos e precisam se alimentar. Se a lagarta se alimenta de IP, se essa espécie de lagarta se alimenta de IP, é o alimento dela. Eu não tenho que condená-la. É claro, eu tenho que ter um olhar técnico de analisar quando é o momento de intervir e como intervir. Se você quer ser agroflorestor, você tem que saber como intervir. Isso é uma prática agroflorestal. Como eu vou intervir para alcançar o resultado que eu quero e que eu espero, né? Então, a partir disso, você vai sendo agroflorestor e neutralizando aquelas ideias negativas que vão te derrubando, que vão te oprimindo, né? Então, a gente vê muito nesse cenário que existe um padrão aceito pela sociedade de agricultura. É aquele padrão que desmata, que revolve o solo, que planta grandes áreas de apenas uma única cultura. Então, para o povo, isso é agricultura. Mas a agrofloresta nem sempre é tida como uma agricultura. Nem sempre é vista com bons olhos. Essa é a verdade. Mas você e eu, nós, essa geração agrofloresteira, ela deve ver. Ela deve analisar como tem se comportado. E se nós não devemos, sim, neutralizar com os cuidados, mostrar os produtos que temos, publicar nossos trabalhos, lançar para o mundo a experiência que nós estamos vivendo no individual. Esse é o cenário que nós devemos encarar todo dia. Vamos ter resistências, vamos ter pessoas que vão tentar nos combater, derrubar o nosso trabalho, mas é impossível derrubar a força da natureza e a resposta ambiental
de um trabalho que respeita, de um trabalho que visa produzir alimento, produzir vida, harmonia. Sobretudo, quando o sujeito é um sujeito saudável, quando é um sujeito feliz. Repara o agricultor convencional, se ele está sendo feliz com aquele tipo de agricultura que ele pratica. Repare a satisfação dele. Ou será que ele não tem justamente o contrário? Muito a nos dizer, que a agricultura não dá mais certo, que o sistema está falido, que nós não temos para onde ir. É o que vão dizer todos aqueles que ainda não acreditam e que ainda não conhecem o sistema agroflorestal. Muitos me perguntam, perguntas básicas aqui do canal e também fora. Quem me ajuda nesse espaço aqui? Que me ajuda na prática? Ninguém. Me perguntam também se eu já consegui convencer algum vizinho. Não. Mas eu vou desistir? Vou não. Graças ao bom Deus, eu tenho esse espaço aqui onde eu posso mostrar na prática. E aos poucos, pacificamente, sem destruir a amizade com ninguém, eu vou mostrando, vou trabalhando, vou melhorando o solo. Eu sou o único agricultor, e por ser agroflorestor é que sou assim, que tem um solo. Esse espaço aqui que estava teoricamente sem ser explorado há uns 3 anos, quando eu vim tornar esse espaço agrofloresta, né? Então eu sou o único que de 2017 para cá, eu posso dizer que esse solo melhorou. Eu posso dizer que esse solo não é o mesmo positivamente. Ao passo que meus companheiros da agricultura convencional, eles estão se reclamando que o solo está fraco, que o solo não dá mais resposta. E aí o que é que nós podemos dizer? Talvez nada, mas podemos mostrar, porque como diz Santo Agostinho, as palavras elas têm o poder de comover, mas os exemplos eles têm o poder de arrastar. Então os exemplos arrastam, as palavras comovem, as palavras causam muitas vezes até atrito, mas o exemplo arrasta. Então que o nosso exemplo possa arrastar multidões de agricultores, de famílias que passem a acreditar no sistema agroflorestal como uma alternativa para produzir alimento com qualidade, produzir vida e produzir felicidade nesse reino chamado planeta Terra.